Gabriel Ganley tinha 22 anos e um físico impressionante. Admirado por milhões de jovens, com milhões de pessoas a acompanhar a carreira dele. Uma carreira que parecia estar apenas a começar. E no dia 23 de maio de 2026, foi encontrado morto no seu apartamento em São Paulo. Hoje não vamos a transformar a morte dele em discurso desrespeituoso. Vamos a falar de quem ele era, do que se sabe realmente, do que ainda se pode afirmar e, mais do que tudo, do alerta que esta história deixa para o bodybuilding moderno. Porque há um detalhe nesta história que muitos jovens precisam mesmo de ouvir, antes de procurarem atalhos. E se tu treinas, se tu sonhas ter um físico enorme, seco, vascularizado, daquele que vês todos os dias no Instagram, fica comigo até ao fim deste vídeo. Porque talvez esta história te faça olhar para este sonho de outra forma. Gabriel Ganley, para os brothers que ainda não o conhecem, foi um culturista e influenciador fitness brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, o 19 de agosto de 2013. Nas redes sociais, muitos conheciam como o Bebezinho. E apesar de ter morrido muito jovem, Gabriel já tinha construído uma imagem enorme dentro do fitness brasileiro. Era daqueles rapazes que parecia viver dentro do ginásio. E pelo que se vê em vídeos antigos, a relação dele com o treino começou muito cedo. Já desde pequenino aparecia a treinar, a mostrar os abdominais, a fazer exercícios pesados e a construir aos poucos aquela identidade de atleta que depois iria marcar a sua presença nas redes. Mas antes de ser apenas um físico impressionante, que muita gente conheceu no Instagram, Gabriel também era um miúdo competitivo. Lembrem-se, o Gabriel chegou a ser o 8º melhor jogador do Pokémon TGC de toda a América Latina. E eu acho isso importante, porque mostra que ele não era só apenas um corpo. Era um rapaz competitivo e com ambição, com sonhos. E sonhos dos quais nunca desistiu. Eu penso que também foi por isso que conseguiu inspirar tanta malta. Chegou a estudar Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que mostra que o interesse dele pelo corpo, pelo treino e pela performance não era apenas uma brincadeira da internet. Havia ali uma ligação real ao desporto e especialmente depois à musculação. E depois disso, pouco a pouco, Gabriel começou a crescer nas redes, a mostrar os treinos, a fazer pose, mostrar a rotina alimentar, etc. Falava disso com paixão e agarrou muitos miúdos à sua imagem. E Gabriel tinha uma coisa muito forte, era a presença dele. É que não era só o tamanho do corpo titanesco dele, era a energia. Ele tinha bué carisma. Era aquela imagem de um jovem que não era ninguém e que agora se tinha tornado numa promessa que parecia destinada a chegar muito longe no bodybuilding. Em 2023, assinou com a Integral Médica, uma das marcas mais conhecidas de suplementação no Brasil. E isso, para um jovem atleta, não é pouca coisa. É sinal de que o mercado já olhava para ele como alguém com potencial, como alguém capaz de influenciar uma geração inteira de miúdos que olhavam para ele com admiração, sonhando em ter o mesmo físico e a mesma glória. E é precisamente aqui que a história começa a ficar mais pesada. Porque quando um jovem de 22 anos com aquele físico, aquela visibilidade e aquela promessa de futuro morre de forma tão repentina, não dá para fingir que é só mais uma notícia triste. É triste, sim, claro que é, mas também é um alerta. Segundo a imprensa brasileira, Gabriel foi encontrado sem vida no apartamento onde vivia, em São Paulo. As primeiras notícias indicaram que não havia sinais aparentes de violências, mas que o caso foi tratado como morte suspeita pelas autoridades. Mais tarde, alguns meios de comunicação divulgaram que o documento do óbito apontava para uma morte súbita associada à cardiomiopatia hipertrófica. E aqui vou ter muito cuidado, porque a cardiomiopatia hipertrófica não é uma doença qualquer. Forma simples, é quando o músculo do coração fica anormalmente espesso. Pode ser algo hereditário ou simplesmente algo que a pessoa está sujeita de certa forma, sem sinais reais de perigo, dependendo da própria natureza do caso. O facto é que, quando o coração fica demasiado espesso, pode ter mais dificuldade em bombear o sangue corretamente.
Em alguns casos, isto pode estar ligado a mortes súbitas, inclusive em pessoas jovens e atletas. Agora atenção, eu não sou médico e não fiz autópsia, não conheci o Gabriel pessoalmente. E menos ainda não me cabe a mim afirmar uma causa definitiva ou apontar culpados. Porque quando alguém morre, principalmente alguém jovem e famoso, a internet faz sempre a mesma coisa. Procura um vilão. Precisa de encontrar um alvo para onde disparar. Mas a vida real raramente é tão simples. O que se pode dizer é isto. A morte do Gabriel reacendeu um debate enorme no Brasil sobre o bodybuilding moderno, os anabolizantes, os protocolos extremos e a forma como muitos jovens olham para o próprio corpo. E uma coisa é certa, sem culpar o Gabriel ou os outros atletas, anabolizantes ou esteroides não fazem um bom cocktail com problemas cardíacos. E quando se fala de uma condição como a cardiomiopatia hipertrófica, o assunto fica ainda mais sério. O que me dá a mim escalofrios é que o Gabriel, em alguns conteúdos, já falava dos riscos cardíacos e que as substâncias anabolizantes podiam causar. Ou seja, ele parecia consciente de que este mundo tem riscos. E é isso que torna esta história ainda mais pesada. Porque sejamos honestos, quando olhamos para o físico de Gabriel Ganley, é difícil imaginar que aquele nível de desenvolvimento tenha sido construído apenas com arroz, frango, creatina e boa vontade. E repito, eu não estou a dizer isto para o atacar, nem o julgar, porque o trabalho destes atletas, os sacrifícios, tudo é um trabalho de super-herói. A sério. É uma puta disciplina e uma consistência para além do normal. E eu, como PT e apaixonado da musculação, respeito isso. Respeito o trabalho feito e a determinação. Mas respeitar não quer dizer fechar os olhos. Digo isto porque muitos jovens precisam de acordar para a realidade. Porque o bodybuilding extremo não é fitness normal. Um físico de palco não é um físico de praia. Um corpo construído para competir, como o do Gabriel, ao mais alto nível não segue as mesmas regras que um corpo saudável, natural e sustentável. E o problema é que as redes sociais misturam tudo. Um miúdo de 16 ou 18 anos vê um atleta enorme, seco, vascularizado, com milhões de seguidores, marcas, fãs e patrocínios e pensa que também quer isso. E que o preço para ter tudo isso é vender a alma às substâncias mágicas. Mas eles não veem o preço que tem que ser pago. E também não veem o medo que esses brothers têm de voltar a ser normal. Porque, meu amigo, acredita isto, muitas vezes quando começas já não há marcha atrás. Porque o teu corpo deixa de funcionar bem ou simplesmente recusa-se a voltar a ser normal. E esse debate precisa de acontecer. Não para apontar o dedo ao Gabriel e muito menos para fingir que nós sabemos tudo sobre a vida dele, sobre o corpo dele ou sobre aquilo que aconteceu. Mas porque há muitos miúdos a ver esse tipo de físicos todos os dias nas redes sociais e pensar que a meta é essa. Que a norma é essa. Miúdos que ainda nem sabem treinar direito, nem sabem comer como é dado, que ainda nem construíram uma base natural, mas que já estão a pensar em atalhos para atingir essa suposta norma. Já estão a perguntar quais produtos podem tomar. Já estão a comparar o corpo deles com atletas que vivem uma realidade completamente diferente. E é aqui que eu quero falar contigo, meu bro. Se estás a ver este vídeo, és jovem, treinas há pouco tempo e olhas para físicos como o do Gabriel com admiração, tem cuidado. Podes admirar esses atletas e melhor, podes apaixonar-te pelo processo e pelo trabalho feito. Mas não te deixes enganar por realidades que só existem atrás de ecrãs, filtros e redes sociais. Porque tu não sabes tudo o que está detrás daqueles físicos. Não sabes os riscos, nem como eles se sentem realmente. Acredita. E não queres ter os problemas deles. Antes de pensar em substâncias, constrói a base. Aprende a treinar como um guerreiro, aprende a comer como um leão e a dormir como um rei. Faz as coisas bem, acredita. E se um dia entrares num caminho mais extremo, pelo menos não faças isso às escondidas, sem acompanhamento, sem exames, sem noção nenhuma do risco. Porque o teu corpo não é uma máquina. E a tua vida vale muito mais do que um shape definido. Não te esqueças disso. Quanto ao Gabriel, descansa em paz. De verdade.
Pelo que se via, era um rapaz cheio de energia, cheio de carisma e cheio de sonhos. Um jovem que conseguiu inspirar tanta gente. Admiro isso. A sério. Conseguir inspirar tanta malta a ir ao treino, a comer bem. Espetáculo, Gabriel. Não quero que este vídeo seja visto como um ataque a ele. Muito pelo contrário. Eu acho que a melhor forma de respeitar uma história destas não é transformar apenas em uma notícia triste como as outras, que aparece e desaparece no dia seguinte. A melhor forma de homenagear o Gabriel é tirar alguma coisa desta história. É fazer que talvez um miúdo, a ver a história do bebezinho, pare 5 minutos para pensar antes de se meter num caminho que não compreende. Meu bro, eu amo a musculação. É a minha vida, é a minha profissão. Guiar pessoas a perder peso, a ganhar confiança ou simplesmente tornarem-se melhores. Eu amo ver pessoas a transformarem o corpo, a ganhar músculo, a perderem peso, a ficar mais fortes, mais disciplinadas, mais orgulhosas de si próprias. A musculação devia ser isso, sempre a melhorar a tua vida, não a destruir a tua saúde. E nunca, mas nunca mesmo fazer-te acreditar que só tens valores se fores enorme, seco, vascularizado e impossível de manter naturalmente. O objetivo disso tudo não é morreres jovem com um físico impressionante. O objetivo deve ser viveres mais, melhor, mais forte, com orgulho no corpo que estás a construir. Por isso, por favor, meu bro, aprecia os resultados naturais e limpos. Podes sonhar com mutantes como o Gabriel Gandhi, mas não tentes trair o teu próprio corpo para tentar alcançar o shape da norma do Instagram. Eu sou o gajo do ginásio e espero que gostaste deste vídeo. Se este vídeo te fez pensar, deixa o teu like, subscreve ao canal e partilha com aquele amigo que anda demasiado focado em atalhos. Cuida do teu corpo e cuida da tua cabeça. Um abraço, meu amigo, e até ao próximo vídeo.